Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar, graça e paz do Senhor nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês, já cheguem aqui na nossa live deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então deixando o seu joinha, seu gostei, a sua manifestação. O nosso endereço aqui é o Clovis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem, o máximo que vocês conseguirem. Clovis Man é o nosso endereço aqui no YouTube, Clovis Man, tá bom? Já deixou seu graça e paz, sua saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Escreva aí, eu desejo a todos um dia abençoado. Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos no livro do profeta Isaías. Nós vamos fazer hoje o capítulo 41 do profeta Isaías. Estamos lendo o texto e destacando algumas lições para nós, tá bom? Alguns capítulos nós estamos fazendo 2 encontros, outros não, tá ok? Capítulo 41, vamos à palavra do Senhor então? Capítulo 41, o título que a casa publicadora deu aqui é o seguinte: O Ajudador de Israel. É o título que deram aqui, tá ok? Vamos ler o texto e a gente vai conversar sobre esse capítulo, tá bom? Diz assim o texto: Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para julgar a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço? Entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que os seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas veem isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente, cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa. Então fixa o ídolo com o prego para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, dos recantos mais distantes, eu os chamei, eu disse, você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o erguerei com a destra da minha justiça. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema. Eu o ajudarei, não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel.
pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador, novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará e uma ventania os espalhará, mas você se regozijará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. O pobre e o necessitado buscam água e não encontram. A língua deles está ressequida de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas áridas e fontes nos vales. Transformarei o deserto em um lago e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o junípero, o ábeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor, apresentem os seus argumentos, diz o rei de Jacó. Tragam os seus deuses para que nos declarem as coisas que irão acontecer, que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado, ou que nos declarem as coisas vindouras, revelem-nos o futuro, para que saibamos que vocês são deuses, façam alguma coisa boa ou má, pelo menos, né? Para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, vocês não são nada, e as obras de vocês são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Despertei um homem e do norte ele vem, desde o nascente proclamará o meu nome. Pisa em governantes como em argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio para que o soubéssemos? Ou antecipadamente para que pudéssemos dizer, ele estava certo? Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu a palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião, veja, essas coisas estão acontecendo. Eu darei a Jerusalém um mensageiro de boas novas. Óleo e não há ninguém entre eles. Nenhum conselheiro que responda quando eu pergunto. Veja, são todos falsos. Os seus feitos são nulos. As suas imagens fundidas não passam de vento, não passam de confusão. Fala para mim. Que texto, que maravilha, não? Este capítulo, então, meus amados irmãos, aprofunda o consolo que começou lá no capítulo 40, mas agora com um tom muito mais pastoral, mais pessoal. Deus fala ao seu povo em meio ao medo e repete uma frase que atravessa as gerações. Quem nunca ouviu essa frase? Qual frase? Não temas, porque eu sou contigo. Quem nunca ouviu essa frase? Não temas, porque eu sou contigo. Este é o texto onde essa frase toma maior expressão, mais corpo. Isaías 41, então, tem como tema o Deus que sustenta os seus e expõe a inutilidade, a fragilidade dos falsos apoios, dos falsos deuses. A verdade central que nós temos aqui nesse capítulo 41 é a seguinte: Deus sustenta, Deus fortalece, Deus conduz os que lhe pertencem, mesmo em tempos de ameaça, mesmo em tempos de calamidade, mesmo em tempos de dificuldade, tá bom? O problema que a gente vai perceber aqui nesse texto é o seguinte: o homem tende a temer as circunstâncias e a confiar em ídolos falsos e buscar seguranças em apoios inúteis. O homem tem essa tendência de buscar apoio em quem não realmente pode apoiar. Então, depois de anunciar aquele consolo lindo, Deus agora responde ao medo do seu povo. O cenário ainda continua tenso. As nações estão se movimentando como sempre. Os impérios estão aparecendo.
Ameaças externas estão às portas. Incerteza está ali, incerteza do futuro. Mas Deus quer mostrar quem Ele é. Ele quer mostrar algo. Antes que os reis se movam, Deus já está agindo e falando o que eles farão. Deus já está operando. Porque Deus é esse, o Deus verdadeiro, ele fala do futuro como se fosse amanhã ou agora. O Deus poderoso é assim, então ele expõe isso, ele expõe dessa forma. Então o versículo 1 começa, o Senhor está no controle, o Senhor controla a história, o Senhor, calem-se diante de mim, ele diz, calem-se diante de mim, ele fala. Deus convoca a todos, ele convoca todos os ouvintes, todos os viventes. Ele diz, quem suscitou do Oriente aquele a quem chama em justiça? Quem foi? Quem foi que chamou? Ele fala de um governante levantado por ele mesmo. Esses que vêm de longe, é ele que está levantando. Alguém que vai cumprir, mesmo que não saiba, que vai cumprir os propósitos do próprio Deus. Deus chama, mesmo que seja alguém estranho e nulo. Os impérios não surgem fora do controle divino, gente. Os impérios não surgem fora do controle divino, meus irmãos. Veja o que aconteceu com a Síria, né? Veja lá, enquanto isso as nações estão assustadas, estão correndo para os seus ídolos, fortalecem os seus ídolos, falam que confiam mais nos deuses dele. Medo, estão ali. O medo, por isso eles fazem isso. Eles fabricam as suas próprias seguranças. Eles precisam dar um jeito. Então, assim, é o Senhor que levanta quem Ele quer levantar. E aí Ele vem falar do povo dele, de nós, gente. Ele vem falar de Israel. Não do Israel político, mas do Israel, povo de Deus. Agora o tom vai mudar a partir desse versículo 8 aqui. O tom vai mudar. Deus fala diretamente ao seu povo, aos seus servos. Ele fala assim, servo meu. Ele usa esse termo, servo meu, a quem escolhi. Descendência de Abraão, ele diz, meu amigo, descendência do Abraão, meu amigo. E aí então vem a promessa, né? Não temas, porque eu estou contigo. Aí vem essa promessa antiga e famosa, eu sou contigo, não tema. Essa não é uma negação de que existe um problema. Não, não. É a presença de Deus no problema. É Deus nas circunstâncias. É Deus agindo em meio às circunstâncias. Deus diz, eu te fortaleço. Olha que lindo, hein? Eu te ajudo, não é assim que o texto fala? Eu te ajudo. Eu te sustento. Olha que maravilha para você e para mim. Eu te sustento. E aí vem Deus revertendo a fraqueza, né? Aí vem o povo se vê pequeno, o povo se vê frágil, mas Deus chama esse povo, chama estes servos de vermezinhos de Jacó. É o que ele usa, verme de Jacó. Parece duro, mas é linguagem de fragilidade. É linguagem de que a fragilidade é reconhecida. É apenas isso. Mesmo assim, Deus transforma o fraco em instrumento poderoso. Porque Deus é habilidoso nisso, meu. Ô, irmão, se você se sente fraco, de repente, é Deus querendo que você reconheça a sua fragilidade. Aquele que parecia incapaz, olha o texto falando, se torna um debulhador, lá usa assim, afiado. Um debulhador afiado. Parece-lhe instrumento de hoje em dia, né? Deus não precisa que você e eu sejamos fortes para que Ele possa agir. Deus age através de um pequeno Davi, de um pequeno Gideão, de um frágil Gideão. Sempre foi assim. Deus supre aos necessitados. Ele ajuda aqueles que se reconhecem fracos. O povo tem sede? Tem. O povo está aflito? Está. O povo se sente pobre? Sim. O povo se sente sem recurso? Sim, se sentem sem recursos. Mas mesmo assim Deus promete. O que ele promete a partir do versículo 18? Abrir rios, fazer brotar fontes, plantar árvores no deserto. É restauração abundante, gente. A palavra abundante se encaixa plenamente no nosso Deus. Onde faltava recurso,
Deus cria provisão, Ele é habilidoso nisso. Ele cria provisão, não temas, eu sou contigo, eu estou contigo, não temas. Aí vem a questão dos ídolos, né? O desafio aos ídolos, né? Deus confronta os falsos deuses. Ele faz perguntas aos falsos deuses. Ele faz isso. Anuncie o futuro se vocês são capazes, ele diz. Anunciem. Anuncie o futuro. Expliquem o passado. Faz isso, vai, explica o passado. Façam algo. Mas o que tem o que é? Silêncio. Eles não falam nada porque não sabem. Porque o quê? São nada. Esses ídolos são incapazes. Esses ídolos são obras de mãos humanas. Não passa de obras de mãos humanas. Então, o Isaías expõe o absurdo de confiar naquilo que o homem fabrica, no ídolo que o homem fixa em um poste, em uma base. Então Deus vem e fala: agora eu anuncio para vocês, eu anuncio o futuro e cumpro, eu anuncio e cumpro. Ao contrário dos falsos deuses, o Deus Todo-Poderoso declara, ele fala, ele diz o que vai acontecer, ele diz quem ele vai levantar, ele fala como ele agirá e tudo se cumpre. E nós aqui do futuro sabemos disso. Ele é Deus que governa a história. Ele é Deus que ainda revela para quem tiver temor, ele revela o futuro. É como uma criança, amigos, atravessando uma ponte estreita. Imagine uma pequena criança atravessando uma ponte estreita. O vento sopra, a altura assusta, as pernas podem tremer, mas o pai segura a mão da criança. O pai segura. A segurança não está na ponte, nem na coragem desta criança que está com as mãos do pai. A segurança está nas mãos que sustentam essa criança, do pai no caso. Assim é a presença de Deus. Essa mão que segura a mão da criança é a presença de Deus que segura a sua mão. Este capítulo 41 é profundamente relacional, pastoral, pessoal, este capítulo 41. O Senhor Deus, ele não mudou, irmão. Ele continua no controle da história. Não importa qual seja a nação, o Deus nosso de cada dia está no controle. Mudanças políticas, crises, não fogem à soberania de Deus, ao governo do Senhor Deus. Não escapa do governo de Deus. A presença de Deus é que faz diferença. É a presença de Deus, não é a potência mundial. O problema pode continuar, mas o medo perde o domínio. O medo perde o domínio, não te amordaça mais. Deus fortalece a gente. A presença de Deus é essa mão que segura a criança. Ele não foge, ele não corre, ele não exige que você seja forte antes, ele não exige, ele apenas quer que você ceda, se renda. Deus, no deserto, nas dificuldades, ele se faz presente. Ele cria caminhos onde não há caminhos. Ele é habilidoso nisso. O que mais eu tenho de falar para te provar isso? Os ídolos hoje em dia, que são outros, continuam inúteis. Os ídolos de hoje, que não é mais um poste, né? Continua inútil. Tudo que substitui a Deus falha na hora H, na hora decisiva, falha. Aquilo que não é Deus, falha. Então, veja bem, o que tem alimentado a gente nesses dias, nesse tempo? Nós estamos rendidos perante o Senhor Deus ou nós estamos nos apoiando em apoios frágeis? Onde nós precisamos experimentar, onde eu e você precisamos experimentar a presença do Senhor, o caminhar com o Senhor. Hoje, através desse capítulo 41, Deus chama você e a mim. Não temas, abandona o medo, vai, larga a mão dos apoios falsos, larga a mão, confia na mão dele.
na mão daquele que disse não temas, eu sou contigo. Espera nele, confia nele. Talvez muitos de nós nos sintamos em alguns momentos frágeis, pequenos, eu sei disso. Muitos de nós nos sentimos fracos, pequenos. Mas Deus continua dizendo para você, do século 21, eu te sustento. A minha destra te sustenta, a minha destra é fiel. Eu te ajudo, eu te socorro, eu te fortaleço, eu te chamo pelo seu nome. Eu te digo, venha, não temas. Isaías 41, então, encontra plenitude em Cristo Jesus. Em Cristo é que a gente sabe que o Senhor Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, o homem, a vida, a vida. Por isso, rendamo-nos ao Senhor. Cristo Jesus é a imagem real, a imagem verdadeira desse Deus conosco, desse Deus Emanuel, desse Deus perto. Deus conosco sempre, Deus conosco em todas as situações. Cristo Jesus é a imagem real, é a imagem real do ser de Deus. Então esse capítulo 41, ele tem que deixar alguns ensinamentos para nós. Primeiro, aquele de sempre, Deus está no controle da história. Nós não precisamos temer quando o Senhor Deus está conosco, que Ele está sempre. Que Deus fortalece os fracos. De novo essa lição. Ele supre aqueles que esperam nele. Os ídolos do mundo não podem nada, não podem salvar. A mão do Senhor Deus sustenta os seus, guarda os seus, protege os seus. Deus está no controle, confia nele, espera nele e ele tudo fará. A linguagem é poética demais. Que cores lindas o Isaías coloca aqui para mostrar a soberania do Senhor. Não temas, pois eu sou contigo. É a mensagem para você. Eu te chamei, eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento. Não temas, eu, Senhor, sou contigo. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco também. Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Não deixem de orar por nós. Peço a vocês também que nos ajude financeiramente, as contas estão aqui abaixo, você pode colaborar conosco, tá bom? Todos os dias a gente está aqui, ajude a gente financeiramente, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Estamos conversados? Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada e de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.